Vamos ter uma palavra de oração e Maria Antônia, pode fazer essa oração? Durante o cântico, os irmãos que trouxeram suas ofertas possam fazer com liberdade. Deus.
Irmãos, hoje nós, após 4 estudos de introdução, nós vamos estar começando na carta propriamente dita. Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2 inicialmente, onde nós vamos ver a salvação.
Colossenses 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Paulo aqui está afirmando sua autoridade como representante autorizado do Senhor Jesus Cristo. Um apóstolo escolhido pelo próprio Deus. Atos, capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui, tudo está se dando lá em Damasco, após a conversão de Paulo, diante da visão que ele teve de Jesus, e sendo convocado. Então é uma autoridade que vem do próprio Deus. E nós podemos ver que a ênfase da carta, voltando lá no texto de Colossenses 1, 2, é aos santos e fiéis irmãos. Aos santos e fiéis irmãos. Esse é o endereço que o apóstolo Paulo está colocando. E já trazendo uma responsabilidade, estava querendo provocar os irmãos colossenses a desejar, a querer perseverar em sua dedicação a Cristo. Notem que essa autoridade de Paulo, diferente dos outros apóstolos que foram constituídos durante o ministério de Jesus, ele é chamado posteriormente. E não se tratava de uma atividade que o Paulo escolheu. A atividade que ele tinha escolhido era o quê? Carta do Sinédrio para perseguir os cristãos. Essa era a atividade. Mas ele foi constrangido pelo Senhor a mudar a atividade. De perseguidor passar a perseguido. Note, ele não recebeu um treinamento para ser convocado. Ele não recebeu uma ordenação humana para esse serviço. Mas ele foi chamado pelo próprio Deus no apostolado. Sem utilizar isso como um título pomposo, nem com vestes distintas da posição cristã. E o versículo 2, ele continua com graça e paz. Graça dá ideia de Deus se curvando com amor e misericórdia na direção da humanidade. Está perdido. Graça, favor e merecido. Então, já que o homem está no seu estado natural, morto espiritualmente, separado de Deus, é Deus que busca o homem. Graça. E paz. Paz é aquilo que é produzido na vida daquele que recebeu a graça. Graça e paz. Esse é o cumprimento que nós adotamos. Cumprimento paulino. Graça e paz. Graça era o cumprimento grego. Paz era o cumprimento judaico. E ele, como judeu e missionário aos gentios, ele juntou os dois, graça e paz. E o tema, a partir do versículo 3, ele começa a trabalhar a gratidão pelo progresso cristão. Vamos visualizar um pouquinho disso. Versículo 3.
graças a Deus, gratidão, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então, oração de gratidão. Em favor de quem? Da igreja de Colossos, dos Colossenses. Vamos entender esse versículo primeiro. A ênfase aqui é o quê? Gratidão. Só que isso não está limitado à introdução da carta. Isso percorre a carta. Versículo 12, por favor. 1:12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Dando graças. Um pouquinho mais à frente. Capítulo 2, versículo 7. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O assunto vai terminando a carta. Capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, gratidão. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Capítulo 4, verso 2. Perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Então, essa temática ela permeia toda a carta. A gratidão. E aqui, voltando no versículo 3, nós vemos que Paulo, ele está grato pela igreja de Colossos. E nós vemos essa maneira de Paulo se expressar em toda a carta, que ele toma a si mesmo como exemplo para que nós devemos ser o quê? Gratos. Nós somos o quê? Meros homens. Quem que é Deus? O Senhor do universo, o Criador, o soberano Senhor. E nós, meros homens. Note a posição de Deus e a nossa condição. E às vezes a gente tem um sentimento que nós não somos servos de Deus. Deus é nosso servo. Que a gente só pede, não agradece. Parece que a gente está se dirigindo a um igual. Não é? E aqui nós visualizamos então esse atrever-se na presença de Deus, mesmo sendo homens, quanto àquilo que ele realiza na vida das pessoas. Então, precisamos ser gratos a tudo que ele tem feito. Se nós pararmos um pouquinho para pensar, a partir do momento que nós cremos, tem uma divisão em nossa vida, o antes e o depois. E esse depois tem que ser sempre com ações de graças. Independentemente das circunstâncias, Paulo está preso. E ele tem uma atitude de ação de graça. Versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, sim, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Volta no 4, por favor. Aqui nós vamos estar diante de uma tríade. Qual tríade? Fé, amor. Verso 5. E esperança. Fé, amor e esperança.
E o que Cristo realiza na nossa vida? O que Cristo realiza na vida das pessoas? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor, que é fruto. Aqui nós temos a essência do que deve conter a nossa vida cristã. Fé, esperança e amor. Fé em Cristo. Terceiro, a fé por si só a fé, ela é insuficiente. A fé sozinha não é suficiente. Ela precisa de um objeto para se colocar a fé. A fé em Cristo, ou seja, Cristo é o objeto da fé. Perceba, Paulo não é objeto da fé. Maria não é objeto da fé. Os bancos não são objeto da fé. Aquilo que é material não é objeto da fé. O objeto da fé é Cristo. E somente Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 9, texto que nós devemos conhecer. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Ele é o objeto da fé. E em teu coração creres que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo? 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus é o objeto da fé. Versículo 17. 17? Isso. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, que é o objeto da fé. A palavra é a semente que nos conduz ao objeto da fé, que é Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, nem a fé vem da gente. É dom de Deus, é dádiva dele. Versículo 9. 9. Não de obras, não por mérito, não pelo que nós podemos fazer, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque a glória é dele. Ele é o autor e consumador de tudo. E o texto fala dessa tríade. Esta é a fé. E ele fala de uma segunda questão: o amor aos santos. Voltando lá no nosso... Não, vai, para a 1 João. Vamos trabalhar essa questão do amor aos santos. 1 João 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Notem, quem é o objeto da fé? Quem fez a obra salvífica? Jesus. Ele é o objeto da fé. 10.
mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos fala, não há quem busque a Deus. Então essa conversa de que, não, eu busco a Deus do meu jeito, eu oro lá em casa, eu leio a Bíblia lá em casa, é enganação maligna. Tá? Não é que nós tenhamos amado a Deus. Não tem essa ação da parte de Deus. Mas é que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação para dar perdão aos nossos pecados. 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É isso que deve ser a maneira de vida da nossa igreja. Mas vocês percebem que existe sempre uma insatisfação no ar? Uma insatisfação com a igreja. E sempre quem paga o pato é o pastor. Esse pastor é muito frio, esse pastor não dá atenção. Gente, a ordem aqui está para quem? Para todo cristão. Ah, essa igreja está falhando nisso. Quem é a igreja? Somos nós. Somos nós. Então, não podemos ser como passarinhos de boquinha aberta que quer egoisticamente toda atenção e amor para si. Não, tem que dar, tem que viver amor, tem que enxergar o amor. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Uma tríade. Fé, amor e esperança. Esperança. Perceba, a fé, ela descansa no quê? No passado. Porque ele dá o perdão do pecado que herdamos de Adão. A fé, ela está descansando no passado. O amor, ele deve operar no presente. E a esperança, olha para o futuro. Meus irmãos, esperança não é só uma atitude de esperar. Esperança se refere àquilo pelo qual alguém espera como complemento da nossa salvação na herança eterna. Nós temos a esperança viva e certa de estarmos na glória de Deus. Outra coisa do futuro. Voltando lá no nosso versículo 1, verso 5. Colossenses 1,5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, vamos para lá, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Note que aqui existem algumas conexões. O que diz lá em Efésios 1,13? Efésios 1,13, para o pessoal lembrar. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quem escreveu Efésios? Paulo. Quem escreveu a carta aos Colossenses? Paulo.
igual raciocínio. Éfeso está aqui. Colossos aqui. Paulo permaneceu 3 anos aqui em Éfeso. E nunca foi em Colossos. Colossos é resultado, é fruto do ministério de Éfeso. Colossos produziu a igreja de Laodiceia e a igreja de Herápolis. Aqui nós vemos então que a esperança é da qual vistes, voltando lá no 5, pela palavra da verdade do Evangelho, sem contaminação de toda aquela introdução que nós vimos, sem contaminação do filosofismo, sem contaminação do legalismo judaico, sem contaminação do misticismo, sem contaminação do ascetismo. Agora, da onde vêm essas influências? Primariamente do Deus desse mundo, Satanás. Satanás, ele é mentiroso por essência. Ele é o pai da mentira. É um nome dele. E crer nas verdades de Satanás é ser conduzido pelo caminho da morte. Só que as mentiras de Satanás estão sendo ditas, proclamadas aonde? Na igreja. Já desde aquele tempo. Mas a fé salvadora, ela é centrada em Cristo e na sua palavra, como vimos. Qualquer outro tipo de fé, lembra que eu falei? Que a fé verdadeira é aquela que é em Cristo. Qualquer outro tipo de fé é superstição e sem esperança. E outro tipo de fé tem estado no meio cristão, nas igrejas, na vida dos crentes, na mente dos crentes, no viver dos crentes, na fé dos crentes. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está sentado aqui. Aqui é a boa notícia do Evangelho. 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Essa herança, ela não se corrompe. Essa herança é imaculada. Essa herança é imarcessível, não murcha. E está reservada no céu para vós. Essa é a fé. A fé tem que ser centrada nisso. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, lá na esperança. Ela está reservada. Esse verbo aqui, ele dá a ideia de que isto está em lugar seguro e permanente. Não tem como se perder. Porque quando nós recebemos pela fé vida, nós recebemos vida eterna. Apesar que a maior parte das igrejas evangélicas crê que se perde salvação. Fé espúria. A fé bíblica, ela está reservada.
Versículo 6. Colossenses 1, 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Que mundo? O mundo da época, do Império Romano, o mundo antigo. Tá? Então, Paulo era o missionário aos gentios, ao mundo antigo. Notem, a Palestina está para cá, embaixo. Palestina. Tá? Aqui é o mar Mediterrâneo. Subindo, aqui é a Ásia. Aqui já começa o território europeu. Filipos, que atravessou, começou Filipos que nós estudamos. Corinto, né? Esse cantinho aqui é o mar Adriático. Aqui é o mar Egeu. Corinto está nesse estreito, nesse istmo. Tá? Mar Egeu, mar Mediterrâneo, Éfeso, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Estudamos já também a carta dos Gálatas. Gálatas não é uma cidade, é uma região. Aqui é a região da Galácia, em cima. Muito bem. Está produzindo a esperança que está em vós, no caso de Colossos, está produzindo fruto e crescendo. Está produzindo fruto e crescendo. Desde quando? Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, a igreja de Colossos estava frutificando, produzindo fruto e crescendo. Desde quando? Desde que ouviu e entendeu a graça de Deus. E você? Quais são os seus frutos? E o crescimento? Isso se refere desde que ouvistes e entendestes. Você já ouviu? O entender já não é tão simples. O entender já implica em produzir fruto e crescer. Porque se a pessoa entende e não está vivendo, então a coisa se torna mais grave. Ela não está tendo fé. Ela não está crendo naquilo. Crescendo. Esta é a esperança. Agora, desde que ouviste e entendestes a graça. A graça é quando nós não recebemos o que merecemos. O que nós merecemos? Morte eterna. Condenação no inferno. Esse é o mérito. Esse é o merecimento. E quando nós cremos, nós não recebemos isso. Mas recebemos misericórdia. Ou seja, aquilo que não tínhamos direito. Vida eterna. E nessa condição, nós vemos que é necessário produzir. Quando nós estudamos Mateus, nós vimos alguns tipos de corações. O coração, que a semente é lançada no caminho. O coração está duro, não quer receber a palavra. E vem o pássaro, que é Satanás, e come a semente. Um outro tipo de coração já é aquele coração que a semente cai na rocha. Coração endurecido. Não quer saber de Deus, não quer saber das coisas de Deus. Mas recebe para a igreja. Olha que bom, tal. Só que não tem terra. E veio o sol, como tem estado esses dias escaldante. Imagina o sol. O sol é tão quente que eu acho que queima até o pezinho dos cachorros quando eles andam nas pedras.
Agora, como uma semente vai produzir em solo rochoso? Existe um outro tipo de coração que é a semente jogada entre os espinhos. Essa semente nasce, mas não produz nada, porque ela está sendo abafada pelos cuidados deste mundo. As prioridades não são de Deus. A atenção não são para as coisas de Deus. É uma fé verdadeira? É, mas improdutiva. Como se a eternidade fosse aqui na terra. E fala também aquela que cai em terra boa. Aquela que vai produzir a 100, a 60 e a 30 anos. Note, é uma sequência de Mateus 13 de parábolas. Fala do pássaro, que é Satanás. Fala do joio, que são os filhos do diabo, misturados com os filhos de Deus. E aqui nós estamos vendo a estratégia de Satanás. Ele come a semente. Ele mistura seus filhos no meio dos filhos de Deus. E o cristianismo nasceu como um grão de mostarda. Os primeiros. Mas se tornou uma grande árvore que um homem plantou no seu campo. Constantino. E cresceu como uma árvore frondosa. E as aves do céu vieram se aninhar. Gente, se o pássaro é Satanás, quem são as aves? Os profetas de Satanás. Os falsos profetas. Que estão se alojando aonde? Na árvore, no cristianismo. Aqui é a ação de Satanás. Note que a ação de Satanás não tem boas novas. É fácil identificar esses que não são de Deus, eles são do maligno, na igreja. Eles não têm boas novas. Satanás não tem boas novas. Mas Satanás, ele vai atrás de onde tem para causar. Essa é a estratégia dele. Veja a perseguição que foi com Paulo. E você acha que se você for produzir frutos e for crescer, você vai ficar alheio, isento às lutas espirituais? Não vai não. Colossenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, 8. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Encontramos aqui uma lição valiosa. Deus nem sempre precisa de um apóstolo ou de um obreiro de tempo integral para começar o ministério. Volta no 7. Fostes instruídos por quem? Epáfras. Cidadão comum como eu e você. E Epáfras fundou a igreja de Colossos, fundou a igreja de Laodiceia e fundou a igreja de Herápolis. Epáfras.
Capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Ele é o nível espiritual. 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Quem que é o nível espiritual de Colossos, Laodiceia e Herápolis? Epáfras. Provavelmente Epáfras é fruto do ministério de Éfeso. Ele deve ter sido evangelizado aqui. Ou por alguém, né? E aqui ele começa a produzir frutos. E vai crescer. E qual a dedicação de Epáfras? Meus irmãos, veja a dedicação dele. Ele é da onde? De Colossos. E ele está com quem? Com Paulo. Aonde? Na prisão. Se fosse por no mapa, que é a Itália, já está aqui. Ele está aqui de Colossos, vai lá em Roma e se deixa prender para poder conversar com Paulo. E ter orientações, e traz essas orientações por escrito, que é a carta aos Colossenses. Voluntariamente ele faz tudo isso. Um cristão normal como eu, dedicado, consagrado. E ele vai lá e conversa o que com Paulo? A respeito dos falsos ensinos. Os falsos ensinos que estavam surgindo, causando transtornos. Não podemos nos calar diante de falso ensino. Não podemos acomodar diante de falso ensino. Ah, mas lá, naquele grupo, tem tanta gente boa no falso ensino. Tem tanta gente dedicada no falso ensino. Mas nós não queremos nos expor. Não queremos pôr a cara para bater. Não queremos assumir o papel que tem que ser assumido. Por isso que a igreja vai se contaminando. Como se for coisa quente, molhadinho, vamos lá. Deixa baixar a poeira, vamos levando. E Satanás, na sua estratégia, vai infiltrando. E fica essa igreja apóstata que nós conhecemos. Mas isso depende de quem? Ah, depende dos líderes. Será? Um líder vai se estabelecer se não tiver quem siga ele? Quanta gente que está seguindo mentira sem se importar? Laodiceia se contaminou. Apocalipse 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja de Laodiceia apostatou, a igreja de Laodiceia está longe de Deus, se acham crentes, mas não são. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus do lado de fora da igreja. Está lá, não está aqui.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí já é individual, tá vendo? Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas para isso é necessário o quê? Volta no 19. Repreendo e disciplino para que a pessoa seja o quê? Zelosa e se arrependa. Versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Tem 3 verbos que dividem o livro de Efésios. Qual é o primeiro verbo? Fala de dentro. Lembra? Assentado. Qual é o segundo verbo? Andando. Terceiro verbo, lutando. Essa é a divisão do livro. Precisamos, antes de tudo, estar assentados com Cristo para podermos caminhar numa vida cristã. Gratidão pelo progresso cristão. Uma vida cristã ser caminhada. Para depois poder enfrentar o quê? As lutas contra o nosso mundo. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Onde está Jesus hoje? À destra do Pai. Versículo 22. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não tem como viver um cristianismo passivo, um cristianismo acomodado, e ter uma expectativa de um cristianismo colônia de férias. A Bíblia mostra exemplos do cristão como lavrador, que nesse sol escaldante está ali trabalhando. Apresenta exemplo do cristão como soldado, está na frente de batalha enfrentando o inimigo. Como atleta, que tem que se dedicar tremendamente não fala de ninguém numa rede tomando água de coco gelado. Não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Que essa carta aos Colossenses, que estamos iniciando basicamente hoje, possa trazer novidade de vida para a nossa igreja e para a vida de cada um. Que essas palavras estejam 100% contextualizadas no nosso viver. Possamos ter gratidão pelo progresso cristão. Essa seja a realidade do nosso mundo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, agradecemos porque a Tua palavra é viva, é atualizada, é eterna. A Sua vontade é expressa, a Sua exortação cabe a nós, e o Seu desejo de transformação em nossas vidas se faz presente. Que possamos ser zelosos e nos arrependermos. Que possamos ouvir a voz do Teu Espírito pela Tua palavra. Que possamos produzir
os frutos respectivos de alguém que está ligado à vida. Assim agradeço, Senhor, pelo que o Senhor já tem realizado. E clamo, Senhor, pela sua capacitação, por aquilo que temos que realizar. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto em Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Senhor, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, e tem nos consolado, nos ensinado e nos guardado até o dia do nosso Senhor. Que assim seja com a tua igreja hoje. Amém. Irmãos,